E a gente já começa contando a história da Sueli. Você viu aí, 40 anos, gente. Depois da morte do marido, ela começou a trabalhar. Aí você está perguntando, o que é esse carro aqui atrás, gente? É o seguinte, a Sueli é mãe de 3 filhos. Para conseguir ganhos, aumentar os ganhos na família, ela decidiu trocar o carro antigo da família, que o marido usava como motorista de aplicativo, por um veículo mais novo. Foi na loja, escolheu um veículo desse tipo, o que parecia ser, naquele momento, a melhor ideia, a melhor opção, virou uma dor de cabeça. 2 dias depois, gente, esse carro começou a apresentar problemas. Aí ela começa a ir e a vida, a loja, vai na oficina, volta, procura resolver o problema, até que um dia o carro parou na estrada. Desde o dia 21 de março, gente, abril, maio, junho, nós estamos aí com quase 3 meses que a Sueli não tem um carro e não consegue chegar a um acordo com a loja. Ela desistiu da compra, mas não consegue receber o valor do veículo que deu de entrada no financiamento desse carro. Aí o Celso Russomano foi até a loja com a Sueli e o que aconteceu? Vem pro Patrulha, vem, solta aí. Total do carro ficou 114. Aí você comprou o carro de volta e não deu nada para ela? Comprei o carro de volta. Então você ganhou um carro de presente? Não ganhei um carro de presente. Qual foi o acordo que a gente fez? Tá aí, O acordo não foi esse? Acordo não tem, não está descrito no acordo. Você ganhou 15 mil reais porque não você ganhei pegou. nada, Cadê já- o carro que era dela, já não é então? Você verdade devolve o tudo. carro para ela? Tá tudo errado aqui. Ele já nem emitiu nota de venda desse carro. É um problema. Só isso daí dá de 2 a 5 anos de reclusão. E eu não me canso de falar, vai comprar um carro, leva o mecânico junto com você. Principalmente se você for mulher. Porque, infelizmente, as agências de automóveis se aproveitam da situação da mulher por não conhecer um veículo e acabam vendendo para ela o que ela não precisa levar para casa, que é um problema. Oi, Sueli, tudo bem? Oi, Celso. A Sueli está vivendo um grande problema. A Sueli, algum tempo atrás, se ela me permitir contar a tua história, Sim. ela perdeu o marido dela, que cuidava da casa, que cuidava de tudo, que pagava as contas, e ela foi obrigada a se virar. Ela tinha um carrinho, era um Corsa, Costa Classic. um Classic, 2010, e começou a trabalhar como Uber, para poder pagar as contas em casa e cuidar dos filhos. São 2? São de menor um, né? Aham. E Um menor. um menor e 2 maiores. 2 maiores. Bom, são 3 então. São 3. E ela precisa de recursos, né, para manter a casa. Então, pegou o carrinho e começou a trabalhar e ganhava o seu dinheirinho. Só que o carro ficou velho. E os aplicativos exigem uma certa idade e não pode ultrapassar a idade. Não pode. Então, os carros têm que ser um pouco mais novos. Ela resolveu trocar o veículo e comprar um HB20 2020. Bom, logo no início você teve problema. Sim. Qual foi? Com quantos dias o carro deu problema? Na primeira semana, uns 2 dias de uso. 2 Já dias. começou a dar problema. E aí você teve que levar para a oficina. Sim. Ficou quantos dias na oficina, você lembra? Então, ficou indo e voltando. Ficava uns 3 dias na oficina, disse que era a ventoinha, né, que estava travando. Falou que tinha trocado essa ventoinha, mas Não resolveu o não problema. resolveu o O carro estava aquecendo. aquecendo muito. Aquecendo muito. Aí você parava, ela tinha o cuidado de parar para não queimar junto do cabeçote. Isso não aconteceu. Mas o problema foi se agravando. E numa das viagens que você estava fazendo com passageiro, você estava com passageiro quando você estava indo para Rio Claro? Foi uma viagem particular. Estava indo prestar outro serviço. E aí você teve um problema, o carro parou na estrada. Parou de vez. A quantos quilômetros de São Paulo, mais ou menos? Aí tava uns Mais de 100, né? mais de 100. Uns mais de 100 quilômetros de São Paulo. Aí veio de guincho. Quem pagou o guincho? Tava no seguro. O seguro, O seguro pagou. Eu solicitei o seguro e o seguro pediu o guincho. Aí o carro voltou para a oficina.
Quanto tempo ficou parado na oficina? Ficou do dia 21 de março até agora. Até agora. No meio do caminho, você desistiu, e com toda razão, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, te dá o direito de desistir da compra se eles não conseguirem resolver o problema no prazo de 30 dias. Você desistiu e eles fizeram um contrato de rescisão, ou seja, de devolução do veículo. Certo. Tá aqui, Isso. Tá aqui, ó. Eles se responsabilizando pelo pagamento das parcelas do carro. Você já tinha pago 3 de R$2.000, R$2.048. 78. E deixou o carro com eles. Sim. Só que eles não quitam o carro Não. e não te devolvem dinheiro do seu Exato. carro anterior. E aí, gente, ela vem cobrando. Deixa eu mostrar para vocês, segura aqui para mim, por favor. Ela vem cobrando, fez inclusive uma reclamação no Procon, contando tudo o que aconteceu com ela. Ainda não teve retorno? Ou já teve? Teve um retorno do dia agora, dia 13. Eu acho que deve ter recebido solicitação, que o Procon falou que ia levar para o juiz e ele só viu e não teve nada específico. Ou seja, ele nem deu retorno. Não deu retorno. Nem deu retorno. Ela tem cobrado constantemente o pagamento das parcelas, porque eles atrasam todos os meses. Então, olha aqui, ó. Lucas, não consta aqui o pagamento da HB20 desse mês. O vencimento foi no dia 11. Você tem previsão para quitação? E assim sucessivamente nos meses que se seguem. No mês 6, também a mesma situação, né? Isso. A mesma situação. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Mês 6. Você sabe me informar sobre a quitação do HB20? Nada de quitar. Eles pagam com atraso. 2 parcelas já pagaram. Agora, o mais incrível nessa história toda, gente, é que o veículo que ela comprou, financiado, está custando para ela, só para vocês terem uma ideia, no total, R$ 114.575. Um novo, igualzinho dela, custa R$ 96 mil. Eles venderam o veículo para ela por 75 mil e agora ela está sem carro, sem poder trabalhar, uma situação extremamente complicada e eles não resolvem o problema. Não. Inclusive, vocês estão vendo aí a foto do Classic, que é o veículo que ela tinha, que atendia todas as necessidades, não dava problema, o carrinho ia para cima e para baixo, né? Atendia os passageiros dela sem problema nenhum. Só que o veículo ficou velho. Aí ela começa a procurar o Lucas. O Lucas é o filho do proprietário? Isso, Eles do são Samuel. sócios do Samuel, São. né? Lucas, não posso ficar no prejuízo. Preciso que vocês da loja Paz de Barros me devolvam o dinheiro do Classic, que foi vendido para vocês. Gastei muito com o HB20, só tive prejuízo até agora. Tentei ligar para vocês, mas não fui atendida. Preciso resolver esse financiamento do HB20 e a devolução do dinheiro do Classic. E aí ele respondeu com esse áudio, que nós vamos ver agora. Olá, tudo bem? Boa tarde. Que na realidade você combinou com ele, né? Com o Samuel. Não tem como combinar uma coisa e depois voltar para trás. Qualquer coisa passa na loja e conversa direto com ele. Eu dessa situação aí não vou conseguir resolver nada para você de devolução de dinheiro, de outro acordo que foi feito. Esquece. Porque foi tudo tratado com o Samuel, né? Então, tenta dar uma ligadinha para ele, dar uma passada na loja, tenta conversar para ver o que dá para fazer, mas, né, o que foi tratado já não volta atrás. O Lucas é o filho do Samuel. No momento que vocês estavam tratando a rescisão do contrato, ele estava junto? Tava junto. Tava junto. E disse que não sabe de nada? Inclusive, ele que fez tudo. O procedimento do contrato, do compra e vendas. Aí você responde com um áudio para ele, correto? Sim. Vamos ouvir. Oi, Lucas, boa tarde. Lucas, negativo. Sempre também tratei com você a respeito desse carro, a respeito da devolução do dinheiro do Classic. Sempre conversei, nem número do Samuel eu tenho. E tudo que eu combinei com o Samuel foi passado para você também. O Samuel falou que ia vender a HB20 e quitar isso, e ia ver o dinheiro para me devolver do dinheiro do Classic. Foi isso que a gente entrou em um acordo lá, conversamos.
Só que eu estou aguardando, até as parcelas da HB20 está sendo atrasada e eu quero que vocês tomem uma providência disso. Eu não posso sair no prejuízo, né? Só que eles não responderam, né? Aí não. Inclusive, ela diz aqui, ó, tentei ligar para vocês, mas não fui atendida. Preciso resolver esse financiamento da HB20 e a devolução. Nada de responder. O pior é o seguinte, o pior é que eles acusam a Sueli de ter colocado combustível ruim no veículo. Só que a Sueli é uma mulher prevenida e ela tira cupom fiscal de tudo. O posto que ela abasteceu é um posto com bandeira, um posto da BR. Está aqui a data, dia 21/3/2025. Esse cupom aqui foi o abastecimento. E ela questionou e disse, olha, vocês tirem o combustível do carro, nós vamos fazer uma perícia. O que eles falaram para você? Falou que essa perícia tinha um custo e que eles não queriam pagar esse custo, que achava melhor não fazer a perícia. Não tem custo nenhum quando você aciona a Agência Nacional do Petróleo e a Agência Nacional do Petróleo faz a fiscalização. O custo é zero. Mas é um posto com bandeira, é um posto muito grande, é um posto conhecidíssimo e eu tenho certeza absoluta que eles não estariam vendendo pelo tamanho do posto, fica na Dutra, pelo tamanho desse posto, eles não estariam vendendo combustível adulterado. De toda forma, você guardou 5 litros. Guardei. Tem 5 litros. 5 litros de álcool, né, que estavam dentro do seu veículo. Que foi tirado. Pois é. A má vontade para resolver o problema é total. E a má vontade para devolver o dinheiro para a Sueli, então, nem se fala. Diante de tudo que está acontecendo, vamos até lá. Agora, gente, vai comprar um carro, principalmente você é mulher. Leva o mecânico junto. Você nunca mais vai fazer isso. Nunca mais. O prejuízo foi um tapa na cara. Serviu muito de lição. E a Sueli é uma pessoa bem calma, bem tranquila, né? Não briga, mas ela está desesperada agora porque ela precisa trabalhar, ela precisa pôr dinheiro em casa para sustentar os filhos. Inclusive, um dos filhos dela é um filho com necessidades especiais. Isso. Vamos lá? Vamos. A Patrulha do Consumidor está chegando na Vila Medeiros, onde fica a agência de automóveis. É logo aqui na frente. E vamos tentar resolver o problema aqui. Não pode ela ficar sem dinheiro e sem o carro. Sem nada, né? Então, sem o veículo que você deu para eles, sem o veículo que eles te venderam e sem o dinheiro. Só com uma mulher que fazem esse tipo de coisa. Se aproveita da situação de ela ser viúva, de ela não ter o marido para defendê-la e puseram um carro sem condições de andar. Vamos ver se a gente resolve esse problema. A agência é essa aqui, Paz Veículos. Vou conversar com o pessoal. Boa tarde. Dá licença. Por gentileza, alguém para nos atender aqui? Tudo bem? Seu? Ô, Samuel, como vai? Tudo bem? Bem. Tudo bom? Samuel, nós estamos aqui com a Sueli. Você conhece ela, né? Tá. Você vendeu o carro para ela. Valor do carro, na tabela FIP, R$75 mil. Você viu o que ela fez, não? Você chegou a ver, não? A negociação que ela fez comigo, comprando o carro, fazendo a negociação. Ela te deu um carro como parte de pagamento, correto? Não, ela me deu o carro e depois ela usou um combustível ruim, o carro deu problema. Aqui a nota fiscal do Então. combustível. Exatamente, deu problema no carro. Não, aqui a nota fiscal é um posto de bandeira da BR. Vocês olharam lá? Vocês verificaram que a gasolina é adulterada. Aí deu problema no carro. Pode falar. Vamos lá. Então, quando você falou que era a gasolina, eu pedi um relatório mecânico, que eu fui no posto, falei com o gerente do posto, seu João, ele pediu, não, se for a gasolina, a gente resolve o problema. Então, era eu só pra ter preciso resolvido de um lá. relatório. Era pra ter Mas um resolvido lá. relatório mecânico que eu não tenho. Então, mas era só levantar a gasolina que eu vi que a gasolina é adulterada. Então, Pois mas- ela devia ter levado lá, não era né? gasolina, era álcool. Então, Não, era então, álcool. tudo bem que Era seja álcool. álcool.
Então, veja bem, e ela tem 5 litros guardados. Então, pode adulterar, pode você verificar. Então. Agora, aproveita, veja. deixa agora e Tá. olha, verifica essa gasolina, que eu vi que ela é adulterada. Mas antes nós vamos resolver o problema do carro. Então, aí beleza, Tá. aí deu problema. Aí... Só não foi esse o único a garantia problema. eu dou garantia do carro. Peço favor pra ninguém, eu pago. Nesse caso, a garantia foi do posto. O problema é do posto. Mesmo assim, aí ela Cadê o negociou. laudo do mecânico? Aí ela negociou comigo. Foi a bomba de combustível que estourou. Por causa da gasolina. Mas mesmo assim. Pelo que ela me diz, vocês não conseguiram resolver o problema. Não, resolveu o problema, tanto que está resolvido o problema, que eu tive que pagar uma bomba nova. Comprei na concessionária uma peça. Comprei uma bomba nova nela, resolvi o problema, negociei com ela, comprei o carro de volta, fiz a negociação comprando o carro de volta. Você não devolveu nada para ela? Ela sabe ler e sabe escrever. A negociação é essa. Ela falou, não, você quita o carro para mim, você fica com o carro, quitando a dívida para mim tá bom. Comprei o carro Foi de isso volta. que ela falou pra Então, gente. Comprei o carro de volta, o carro tá arrumado, inclusive tá no verão meu vendendo, e foi essa a negociação. Ela foi no cartório. E o veículo que ela deu como parte Ela do fez a pagamento? procuração, fiz uma nova compra, uma nova negociação com Tá bom. ela. E o carro que ela deu como pagamento? 15 mil reais. Foi comprado, foi negociado e agora na segunda vez Então, foi uma nova negociação. deixa eu entender. O total do carro ficou 114. Aí você comprou o carro de volta e não deu nada para Comprei ela? o carro de volta, fiz uma nova negociação, falei... E não deu nada a para ela? A quitação do banco não é o valor financiado. Eu financiei 60 mil, agora para quitar o carro é praticamente Tá bom. 75 mil. Bom, Eu falei, eu fico o carro pela dívida, te interessa dessa forma? Ela falou, não, me interessa, você quitando o carro, você ficando, não me trazendo a dívida, pode comprar o carro. Essa negociação, ela sabe ler, ela sabe escrever e ela fez no recibo sobre comigo. os valores Ela foi que no eu cartório, falei assim, reconheceu Samuel firma. falou. Então você ganhou um carro de Não, presente. não ganhei um carro de presente. Eu financei esse viu aí 60 mil. Tá bom, Para quitar ok. o carro é 70 mil praticamente. E é o Tá valor bom. que vende o carro. Peraí. Não é justo você pegar o carro de volta Não, e deixar ela sem Mas nada. eu não tenho... É uma mulher. Eu sei. Você faz isso com uma mulher. Eu não faço isso com uma mulher, eu sou um negociante. Você nem emitiu nota da venda do carro? Deixa eu te falar, eu fiz o recibo e vai fazer. Deixa eu te falar, quando eu fiz a negociação, o problema, na primeira vez, se ela fosse lá no mecânico, no posto, mostrasse que é um adulterado, só que eles cobram R$1.000 para fazer esse teste, não teria problema. Você ia ver que o problema era lá, que nem eu gastei lá 5.800 no mecânico, mas do posto. Eu paguei os 5.800. Tem aqui o comprovante. Paguei 5.800 por causa do posto de gasolina que você pôs ruim. Pôs um álcool adulterado, prejudicou o carro. Mas isso foi conversado entre eu e você, que eu precisava de todas essas documentações que você Mas aí tem que relatou fazer eu uma coisa à precisava. parte. Eu fui no Aqui. posto, Mas o posto então viu pra vamos mim que é. resolver nós dois juntos. Não foi isso que foi conversado Veja. com você? Você está dizendo que o álcool está adulterado E deu problema no ela carro. está dizendo que ela foi até o posto de gasolina e o gerente do posto disse para ela: você me traz um documento do mecânico que nós. Cadê o Mas isso aí documento não do é um mecânico? documento do mecânico. Isso aí é uma coisa que você tem que fazer por uma empresa terceirizada, que o mecânico não vai dar esse detalhe. Você paga Não, R$1.000. se o mecânico afirmar no tanto que orçamento deu que o veículo estava com combustível adulterado, tá aí. Ela guardou 5 litros do Então, combustível. pronto, era só gastar, Ela pode, né? a, Eu gente até falei pode pra fazer, ela. a gente até pode fazer uma perícia. Eu me incubo disso. Isso. E fazer uma perícia no álcool para ver se tem alguma coisa. Aí você vai ver E que se não todo tiver? esse problema que deu foi por causa do Tá bom, mecânico, ok. do combustível. Só E me que- gerou todo esse problema. Tanto que eu arrumei o carro, paguei R$6.000 mas não pra é, arrumar. mas não é justo o que você fez com ela. Ela saiu daqui sem um carro. Eu falei de Todo valores mês, com você todo mês para também, pagar a prestação, ela tem que ficar te Eu falei, cobrando. amor, você vai me devolver alguma coisa do que foi Qual negociado? foi o acordo que a falou? gente fez? Tá aí, meu amor. O acordo não foi esse? Acordo não tem, Você não deveria está ter descrito aceitado. no acordo. Nada escrito Nós compramos o isso. carro. O acordo não está nisso, ó. A respeito dos valores. Acordo, você vai me devolver. olha aqui, acordo. Sueli, tá bom. Esse veículo acima está sendo comprado pelo valor da dívida a partir da data de hoje, 7/5/2025. A cliente Sueli não tem mais vínculo com as parcelas e com o carro. Mas você não fala nada do outro carro. Quem que assinou aqui? Tá, tudo bem. Cadê o outro carro? Aqui é uma nova compra. Esquece a outra Não, pera aí. negociação. Então você ganha 15 mil Eu reais não em ganho cima nada, dela? eu não ganho nada. Não, você Eu ganhou. não ganhei nada. Eu não ganhei nada. Você ganhou 15 Não mil ganhei- reais porque não você ganhei pegou. nada, Cadê já- o carro que era dela, já não é então? Você verdade, devolve o não. carro pra ela? Devolvo. Ué, não tem problema. Então, ótimo. Puxa, pega o carro, só que me paga a despesa. Faz o laudo, me paga a despesa que eu paguei todo. E quando é assim, você chama ele para fazer a negociação comigo. Não você faça, por exemplo, sabendo ler, escrever, fazer um acordo e me trazer esse transtorno. Mas peraí, o Entendeu? Eu acordo... comprei um carro. O acordo que você fez com Não, mas ela, eu comprei um carro. você comprou um carro, É. você comprou um carro e ganhou 15 mil. Não, não ganhei nada. Ganhou em O 2, carro- em 3 meses, você ganhou Liga 15 pra você mil. quitar o carro pra ver se é 60 mil.
Quando você vendeu o veículo para ela, o veículo já estava com problema, o carro já Não, estava... não tinha problema. Conta, o que O carro tem aconteceu? garantia. Conta. O carro tem Tava garantia. com problema. Conta. Mas não foi arrumado e você não andou Foi para Uber arrumado. trabalhando? Olha, quando eu peguei o carro da loja, ele não ficou 20 dias corrido comigo. Tudo bem. Você sabe disso. Tudo bem, deu um problema, a O loja carro arrumou. foi parar em 3 oficinas indicadas pela loja. Em 3 oficinas. Foi em uma, eu tenho até o endereço ainda nas conversas. Outra não resolveu. E na última foi essa Speed lá, que o carro ficou até agora. A Eu loja, não, também a, não lo- sei a loja, parar a loja dele. te deu assistência? A loja te deu assistência quando o carro quebrou a primeira vez? Deu assistência, mas... primeira vez. Não, a loja Mas não deu- resolveu. a loja Não foi resolvido. Você Deu trabalhou, com a assistência. Uber? Você trabalhou com a Uber? Não, Mas isso daí não trabalhei importa. e- Ela faz o que ela não, quiser com o não, mas carro. tudo bem, mas tudo bem. Ela não importa. Tem um áudio dela, por exemplo, falando que o carro ficou perfeito, que ela foi pra praia, o carro tava bom. Depois que ela pôs a gasolina, aconteceu esse problema no carro. Não. Entendeu? O veículo deu problema lá, fora de São Paulo, Fora de São foi na E você cidade acha que de o carro tivesse com problema e cidade andar de- até em outra cidade? Eu tava Rio em Claro. Rio Claro. Rio Claro. Rio Claro. O carro deu problema lá em Rio Claro. Ela abasteceu no posto da Dutra. Né? Ela tem 5 litros. Eu me incumbo de fazer o laudo. Agora, tem que resolver o problema dela. Você vai devolver o carro para Não, o ela? problema Ela vai dela- continuar ficando... O problema vai- dela não teria, tá? Pra mim, de verdade, entre você sabe muito bem disso. O carro é 60 mil que a gente financiou na época. Pra quitar hoje vai ser em torno Tá, de o carro 70 tá mil. arrumado? Tá arrumado. Você não devolve o carro para ela? Então, aí tudo bem, vamos supor. A negociação que eu fiz entre eu e ela, assumi a responsabilidade do posto, assumi a responsabilidade dela, comprei a negociação e me comprometi em quitar o carro e ela não se preocupa mais com parcela. Você não Pronto. quitou o Eu carro. fiz uma negociação com ela. Sim, mas você não quitou o Tá no carro. feirão vendendo, já quita na hora. Se quiser que eu quito agora, eu quito também. Pra mim, Eu não queria. Mas, queria que mas quitasse e o carro. aí resolve o problema só quitando o carro? Não, porque eu fiquei no prejuízo, já foi conversado com você. Não é melhor você pegar o veículo de volta? O HB20, É. não, porque eu não confio. Ele não me deu laudo nenhum do que foi feito na HB20. O problema que foi Não, mas isso eu submeto ao mecânico perito nosso. É. A gente submete o carro para ver que a situação que o carro se encontra. Você quer pegar? Não, HB20 não. Eu não submeto mais pegar ela de volta. Eu preciso, a gente precisa achar um caminho, né, para resolver o problema. Ou você pega o teu veículo anterior, você já vendeu? Já vendeu. Não é melhor você pegar, a gente levar esse carro num perito, a gente vê a situação que o carro tá, pega o carro de volta, porque tá tudo errado aqui. Ele já nem emitiu nota de venda desse carro. É um problema. Só isso daí dá de 2 a 5 anos de reclusão. Vai ser um rolo, porque se eu chegar aqui com a fiscalização, vou ter que ver tudo que ele fez durante esses últimos 5 anos. Vai dar rolo para ele. Então, vamos fazer um acordo aqui para tentar resolver o problema. Você pega o carro, nós levamos para um perito, nós vamos ver a situação do carro. Porque ele é obrigado a dar garantia do carro. E eu vou fazer a perícia em relação ao combustível. Se tiver adulterado 5 litros que você tirou para guardar como prova, nós vamos para cima do posto de gasolina. Eu vou cuidar disso. Tá, mas aí quem, no caso, tudo bem. Aí o posto vai pagar para você. Vai pagar. Aí eu o vou depender posto. do posto. Aí o posto vai pagar para você. Aí você me garante? Garanto, eu vou atrás. Eu vou Se atrás. for disso. o combustível, Porque Se isso é for, fato, isso é se fato, for eu sei. combustível, Eu se sei for que é, combustível, isso é fato, isso você eu sei tem que o é. teu direito garantido. Eu vou garantir o teu direito. Entendeu? A gente faz a perícia. Além da fiscalização que o posto vai sofrer. De uma forma ou de outra, ele vai sofrer uma fiscalização. Porque, beleza, porque pra mim, tipo assim, eu não tenho problema nenhum, tanto pra garantir a assistência que eu dei, tanto que eu comprei, a negociação que ela quis vender, que ela não queria mais o carro, falou, você compra o carro pra mim, assume a dívida, que a prestação é alta, Ela- eu não tô podendo pagar, eu fico ela é você uma fica mulher. com o carro. Falei, tudo Ela é uma bem. mulher. Aí eu fui lá e resolvi também. Se ela tiver o Me carro para comprometi. trabalhar, ela Entendeu? consegue pagar as parcelas, porque ela trabalha fazendo transporte com aplicativo. Ó, vamos pegar o carro, eu levo o carro para a perícia e eu vou resolver o problema do posto. Eu me comprometo. Aí eu vou acionar a Agência Nacional do Petróleo, nós vamos fiscalizar o posto de gasolina, vamos ver o que está acontecendo em relação ao combustível que está sendo vendido. É um posto enorme, é um posto muito grande, é um posto com bandeira da BR. Talvez seja o maior posto de gasolina que tenha na Dutra. É o maior de todos que eu conheço. Mas, enfim, nós vamos fazer a fiscalização e se tiver adulteração no combustível, eles vão arcar com o prejuízo. Tá bom? Tá bom assim? Resolve? Pode ser assim? Pra mim, independente, pode ser, não tem problema Sim. não, pra mim. Eu Ótimo. fiz isso aí, Quero resolver. até, tipo assim, isso que você poderia ter me falado, ó, qualquer coisa, não precisa dele, entendeu? Você falar pra mim, Samuel,
me dá o carro, Samuel, faz isso, eu devolveria o carro para você, tanto que eu falei, eu ia Ela arrumar falou lá, pro seu filho, mas seu filho não. Mas não, deu a resposta negociação pra que ela. você falou para mim é que você não quer o carro, você não quer a parcela que tá alta, que você pode ficar pelo menos com a dívida e compra o carro de mim e você resolve a dívida. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer isso. Sem trabalhar. Foi essa o meu negócio. E eu fiz. Porque eu exatamente o que a falei assim, gente eu tava concordou. conseguindo pagar as parcelas até quando o carro foi 20 dias aí, eu consegui levantar o dinheiro das parcelas do carro. Mas como que eu ia trabalhar com o carro na oficina? Aí ela bateu o carro, arrumei o carro também. Então ela bateu o carro, eu arrumei o carro. Bom, isso daí, se ela bateu o carro, ver quanto foi o prejuízo, ela tem que pagar. Isso é responsabilidade tipo dela. assim, eu fiz de tudo para ajudar, entende? Independente de negócio, você ganhou ou não ganhou, tanto que eu não vou ganhar. Só o valor da quitação que eu financei, Aí eu vou vender o carro e eu não vou ganhar nada Aí praticamente. o meu medo é porque as parcelas estão A atrasando. parcela tá aqui, você quer que eu quita agora, eu quito também, pra mim... Tá atrasando, eu tenho que estar cansativo, eu chamar o Lucas. É que não, veja bem, mas se você cancelar, veja bem, Independente do que você quiser, eu faço, pra mim. você cancelar as parcelas, ela não tem mais dinheiro para dar entrada em outro carro. Que eu tentei passar Você tem outro carro. Porque eu também consigo fazer o seguinte, presta atenção. Eu consigo fazer, claro, ela já tem o financiamento. Então, vai aprovar. Então, veja bem, eu tenho uma outra saída. Eu consigo, junto ao banco, eu consigo a substituição do bem. Se tem outro carro, a gente substitui o bem. Eu Aí preferia vai tentar de maior valor, ela não vai ter diferença. Eu já tentei tudo isso para ajudar, de verdade, eu já tentei. Eu consigo substituir o bem. Então, mas aí teria, por exemplo, não vai ter carro às vezes um pouco mais caro, aí tem que dar uma diferença, ela também não teria. E no mesmo preço, na mesma linha, você não tem? Não vai ter. Pega o carro, vamos submeter o carro a uma perícia. Vamos ver se o carro está arrumado. Se ele já arrumou o carro está bom. O HB20 é um bom carro, não é um carro para dar problema. Eu falei para ela, depois que tivesse arrumado, deu problema? Deu, caso que, querendo ou não, deu problema. Arrumando o carro ficaria bom. Eu falei para ela, arrumaria o carro, aí depois a gente ia lá ainda ver com o certo seria. Eu ainda me prontificar em pagar, mesmo assim, mas o certo ainda falei para ela, tinha que ir lá atrás, onde gerou o problema, que não sou eu, não tenho nada a ver com isso, mas eu ainda me comprometi a pagar ainda. Então, a bomba de combustível é um problema, pode ter sido o combustível? Pode sim. Pode ser que também não seja, pode ser que seja um problema por conta do tempo que o carro já está. É um carro 2020, pode dar problema na bomba de combustível. De uma forma ou de outra, como eu te disse, nós vamos fiscalizar o posto. Mas bom? acontece que o carro também já foi arrumado pela loja comigo. A turbina, eu não sei o que foi feito nessa turbina. Eu vou levar para o perito. Não, a turbina... Ela pega... Eu paguei e tá ótimo. Tá ótimo. Você pega o carro, te leva para a perícia, resolve o problema, tá? E a gente volta aqui e vai resolver o problema do combustível, tá bom? Se tiver adulterado o combustível, o posto vai pagar o prejuízo, vai pagar para ele. É que o que eu propus para você, assim, vamos atrás do posto. Vamos fazer, você pagar falou mais, que tinha custo. Tem R$ 1.000 e poucos. Eu fui atrás, é R$ 1.000 e poucos. Você tem a nota? Não, isso aí eu vou cuidar disso. Isso eu vou resolver. Além de ter que arrumar o carro, tem que pagar para poder ir atrás, para poder ficar... Falei, vê o que você quer fazer, eu faço. Cheguei O prejuízo eu no tomei. posto de gasolina, conversei com o gerente do posto de gasolina, ele falou Claro, me traz a documentação aí comprovando tem que que pagar. esse Aí- álcool é adulterado. Essa documentação é R$ 1.000 e poucos. Vou cuidar disso. Entendeu? Isso fica por minha conta, eu vou cuidar. E você pega o carro, a gente leva e depois eu volto para dar parabéns para ele por ter resolvido o problema. Sim. Tá bom? Tá bom. A gente leva o carro pro mecânico, um perito nosso do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Ele verifica o que está acontecendo. Se o carro estiver bom, eu volto aqui, dou parabéns para ele, vou resolver o problema do posto. Tá bom assim para você? Resolve assim para a loja? Resolve? Se Parabéns. quiser fazer para mim, eu tô aqui. Parabéns. Tá bom assim para você? Tá? Então, a gente volta depois para mostrar o que aconteceu. Sendo bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Nós ainda não tivemos uma resposta no caso da Sueli. A gente vai continuar acompanhando até a próxima semana.